Sabe, querido, veio do céu um som. O barulho do vento é algo que se ouve e não se vê. O vento é assim, você vê o barulho, mas não tem como ver. E o som é algo que funciona dessa natureza, você ouve, mas não vê. O texto fala que veio do céu um som, ou seja, o barulho como de um vento, vento, no grego pneuma. Pneuma, uma pessoa da Trindade. Eu não gosto de falar a terceira pessoa, porque eu acho que eles são um só. Eu tenho certeza. Então não consigo ver o Pai como sendo a primeira pessoa, o Filho sendo a segunda, o Espírito sendo a terceira. Às vezes a gente fala assim, mas na realidade os três são um. Então, se os três são um, a verdade é que o Espírito, e aí vem o texto que nós lemos no início, em João 3,8, que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Mas aqueles sabiam que o vento iria soprar ali. É muito importante, queridos, quando você vem para a igreja, quando você participa do culto, mesmo que seja online, pela internet, mas que você saiba que esse é o lugar onde o sopro de Deus vai acontecer, onde o vento virá. Aleluia. Foi algo muito rápido que os arrebatou. Por um momento eles ficaram sem entender nada. É um barulho que parece vento, mas não é vento. Parece vento. O barulho tomou toda a casa e atingiu a todos que estavam assentados. Era o vento do Espírito atingindo a igreja. O vento do Espírito assumindo o seu lugar, soprando. Aleluia. E diz a palavra que o barulho encheu, o vento encheu toda a casa e não deixou nenhum lugar vazio e atingiu a todos. Há uma versão que diz que o Espírito fez um movimento, e é isso que o Espírito Santo faz, um movimento. Às vezes, queridos, alguns homens de Deus, tentam fazer alguns movimentos, mas não funciona. Não funciona. O que é que nós vamos fazer para poder animar o povo? Vamos trazer um cantor fulano de tal, que ele é animado. Sabe, a gente tenta fazer um movimento. Vamos trazer o pastor, que ele é um pastor avivalista. Vai ser bacana, vai. É um movimento. Queridos, o barulho tem que ser do Espírito Santo. O movimento tem que ser do Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E quando ele se mexe, você se mexe. Quando ele vai, você vai. Quando ele vem, você vem. Aleluia. Podemos entender que é o desejo de Deus que o barulho do Evangelho venha sobre toda a terra. É por isso, queridos, que vem o vento, e esse vento sopra, e agora esses homens são cheios do Espírito Santo. Mas não é só para aquele lugar, não é só para estar ali, não é só para dizer que foram cheios, porque havia um propósito. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para um propósito. Que propósito? Testemunhar. Então, queridos, nós somos testemunhas. Você diz: ser-me-eis testemunhas.
em todo lugar, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Aleluia. Em terceiro lugar, terceiro versículo diz: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles ouvindo barulho, olharam e viram. O que eles viram? O vento? Não. Eles viram línguas como de fogo. Era fogo? Não. Era como fogo. Alô? Agora aqui, queridos, nós podemos ver que a parte divina, ela está possuindo agora a parte humana. Há nesse momento uma mixigenação. Tem essa palavra? Tem? Acho que tem, né? Sei lá. Se não tiver, bota aí. Há uma mistura. Há uma mistura. Onde o divino se mistura com o humano. É Deus se misturando com gente. É o Espírito Santo agora tomando o homem e fazendo o homem agora não apenas aquele que estava com Deus, mas aquele que tinha Deus. Jesus andava com os homens, agora Jesus anda nos homens. É diferente. Aleluia. A parte divina veio de encontro com a parte humana e pousou sobre cada um deles. E é nesse momento que acontece a fusão. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, 16 diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Primeiro, foi algo parecido com vento. Tinha barulho de vento, mas não era vento. Era algo glorioso, mas não era vento. Segundo, eles viram, foi algo visível. Ao olhar, eles viram que junto com o barulho que tomou toda a casa, apareceram línguas, chamas, como de fogo, que repartidas pousavam sobre cada um que estava dentro da casa. Foi algo glorioso, parecido com fogo, mas não era fogo. E esse algo glorioso, parecido com fogo, pousou sobre cada um deles. É interessante, queridos, que ele veio e não fez distinção. Todos aqueles que estavam na expectativa da vinda do Espírito Santo, pousou sobre cada um deles. Havia ali cerca de 120, e todos foram beneficiados com a presença sobrenatural do Espírito Santo. Não apenas para um toque, mas para fazer morada agora neles. Alô? O corpo estava completo agora. Deus agora estava habitando nos homens e entre os homens. Era a real presença de Cristo pelo Espírito Santo nos homens. Aleluia. Prontinho, a igreja está formada. Agora tem o Espírito Santo, tem o homem cheio do Espírito Santo, e a igreja está pronta, está formada. Agora ela está pronta para quê? Para continuar o que Jesus veio fazer. Jesus veio, trouxe princípios, Ele é a verdade, Ele se manifestou. Sendo Ele Deus, Ele virou gente.
assim como nós,